Olá, olá! Bom, vamos agora ver um tutorial sobre humanos, que é o nosso primeiro agente disponível, né? Não sei se vocês lembram, mas eu já expliquei anteriormente a diferença de assistente para agente. O assistente, ele é o ChatGPT, ele é o Gemini. Você pede uma coisa e ele te dá essa assistência, né? Vai mais tranquila. Humanos, ele já nos oferece uma ação. Então, o resultado dele gera uma ação. Então, eu vou explicar mais ou menos como que ele funciona. Mas ele é o primeiro agente que a gente tem no mercado que a gente não precisa conectar para que ele exista. Ou seja, a gente não precisa de uma ferramenta de integração como o Make, como o N8N ou como qualquer outra ferramenta que integre funções para formar um agente. Ele já é um agente pronto. Então, aqui, esse é o link do Humanos, né? A gente recebe um link de convite. E aqui eu sempre opto por registrar com o Google. Então, eu aqui vou registrar com o Google. E aí, ele vai pedir algumas informações para a gente confirmar, né? O e-mail, esses dados. Então, eu vou aqui confirmar esse e-mail daqui, porque o outro já tem uma conta. Vou continuar. E aqui ele me faz a oferta, né? A oferta de compra dele, tá? Então aqui eu não vou comprar, eu quero ele gratuito mesmo. E aqui ele já extraiu meu nome do meu cadastro do Google, né? Então ele já me pergunta, Karen, o que posso fazer por você? Tá bom? Antes da gente começar a trabalhar com ele aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a lateral, tá? Aqui você cria uma nova tarefa, como todos os outros. E aqui tem um tópico interessante. Compartilhe humanos com um amigo, aqui, ó, e ganhe 500 créditos cada. Então, quando você compartilha esse link com algum amigo, e o amigo faz esse login que a gente fez agora, essa pessoa que está compartilhando ganha esses 500 créditos. Todo dia, o Humanos gera 300 créditos para a gente. Você inicia a conta com 1.800 e todos os dias você tem mais 300 créditos. Isso no gratuito, tá? No pago, você pagou uma vez e você vai usar quantas vezes você quiser. Mas no gratuito, você tem 300 créditos por dia e a cada compartilhamento você ganha 500 créditos. Conforme você vai consumindo Humanos, você vai gastando esses créditos. E aí, cada função dele tem um consumo de créditos diferenciado. Então, aqui, ó, quando a gente vem aqui para barra de pesquisa, né, que a gente atribui a tarefa ou faz uma pergunta, ele tem 3 opções. É esse daqui, adaptável, que é uma pesquisa adaptável, ou seja, ele oferece uma resposta similar ao ChatGPT ou Gemini, só que ele é adaptável de acordo com o seu comando. Ele tem essa opção de agente, que é para resolver as tarefas mais complexas, tá? Então, aqui sim ele oferece essa opção de agir, tá? E aqui ele tem uma opção de chat, que é para responder perguntas do dia a dia, ou para você tirar uma dúvida com ele antes de você iniciar uma tarefa, tá? Com um agente, por exemplo. Então, aqui você pode perguntar para ele qual que é o conhecimento dele sobre dislexia. E aí, perguntar para ele se ele conhece um autor XYZ determinado, tá? E aí depois você usa o agente aqui para que ele faça o trabalho que você quer fazer. Então, eu vou colocar aqui em agente para vocês verem e eu vou usar o mesmo exemplo que eu dei para vocês durante a apresentação, né? Eu precisava entender como é que a gente fazia para prescrever multas, que já passaram, já tem mais de 10 anos. E aí, o que eu pedi para ele? Eu pedi exatamente isso. Manos, entre no site do Detran Rio, Detran RJ, busque opções de prescrição de multas de trânsito por tempo. Me traga o passo a passo para solicitá-las. Solicitar, né? Incluindo os formulários que devem ser preenchidos e documentos necessários. Então, aqui, como eu estou dando para ele o passo a passo, ele não tem como errar. O que eu posso fazer a mais por ele, né? Para ter certeza que ele vai me fornecer a informação certa.
é passar o site do Detran. Então, aqui eu vou colocar para ele o site do Detran, Detran RJ. E vou começar a enviar. Aqui você pode ativar essas notificações. Então, ele vai agir e quando estiver pronto, ele vai te notificar. Vou ativar para a gente ver como é que funciona. Permitir. E ele vai, olha só como é que é interessante. Aqui embaixo, ele está pensando. Tá vendo? Ele está entrando no site do Detran e ele está pensando como que ele vai responder. Ele é mais demorado do que o ChatGPT, do que o Gemini nas entregas dele, mas ele de fato entrega algo mais profundo. Então, não só nessa questão do Detran, mas em outras situações, ele é muito útil. Por exemplo, se eu quero pedir ajuda, né, para entender quais são as publicações que mais tiveram visualizações de um concorrente. Você passa para ele o concorrente, ele abre uma opção de computador onde você coloca o seu login e senha do seu Instagram, e aí ele vai buscar nesse concorrente qual das publicações tiveram mais acessos, mais visualizações. Então, ele, de fato, é um facilitador de trabalho. Coisas que hoje a gente precisa dedicar tempo, né? E o ChatGPT e o Gemini não nos atendem, porque ele só é uma ferramenta de busca e tradução de informação. O Humanos, ele já entrega mais profundamente. Bom, então agora ele concluiu aqui, se passaram em torno de 7 minutos. Ele concluiu aqui a pesquisa, né, sobre a prescrição de multas de trânsito, tá? E aí ele gera um relatório completo. Olha só, vamos ver aqui o relatório completo. Então, ele detalha, um relatório onde ele detalha o que é a prescrição, tipos de prescrição, né? Como solicitar a prescrição, que foi o que eu pedi a ele. Então, aqui, ó, passo a passo para solicitar. Reunir a documentação necessária, obter a ficha de requerimento A, aí ele já me trouxe aqui qual que é a ficha de requerimento, tá? Os documentos necessários, ele traz aqui todos os documentos que a gente precisa levar, e aqui a protocolização de documentos, procedimento de investimento e assinatura, e é isso. Então, ele trouxe tudo certinho aqui, tudo conforme eu pedi, tá bom? Então, aqui vamos fechar essa aba daqui e vamos clicar aqui, ó, ver todos os arquivos dessa tarefa. Então, ele gerou esse relatório, que foi o que a gente acabou de ver, e vamos ver esse outro arquivo aqui, ó. Um arquivo de como pagar multas, tá? Então, ele também gerou um arquivo anexo, né, um arquivo extra, sobre como que a gente faz para fazer pagamento de multas. Ele trouxe até aqui o site do Bradesco, os prazos, as consultas, e tudo certinho, tá vendo? Então, o Humanos, ele também faz apresentações, né? Não são apresentações tão bonitas, tão assim comerciais, mas são apresentações, ele consegue esquematizar o seu pensamento numa apresentação de PowerPoint. Isso ajuda, inclusive, para estudo, né? Para caso você tenha que estudar algum assunto, você ter isso organizado no formato de apresentação. E agora eu espero que vocês entendam a materialidade da diferença entre assistente e agente. É uma diferença bem grande, né? Você vê que enquanto o ChatGPT ele vai te trazer uma resposta igual ao que está no site, o Humanos não. Ele entrou no site, ele acessou, ele buscou e trouxe um relatório passo a passo do que você tem que fazer exatamente para conseguir o objetivo que você pediu ele para ele. Importante ressaltar que eu tinha 1.800 créditos, então eu usei o agente, né? De acordo com o conhecimento, com o trabalho que ele teve, ele atualizou a utilização de créditos. Então eu tinha 1.800, agora eu tenho 1.605. Ele usou mais ou menos 200 créditos para essa busca dentro do Detran. Então vejam que é algo possível de ser utilizado no formato gratuito, tá? Não iniciem o uso dele pagando, por favor. Vejam a necessidade de vocês para que vocês entendam qual que é o uso que tem que ser com humanos e qual que vocês conseguem usar pelo ChatGPT ou Gemini, para não terem esse gasto extra, tá bom?